De volta aqui com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez, o terceiro bloco. A gente já está terminando, mas tem muita coisinha ainda que tem coisas aqui pra gente discutir, tá? E é claro, você é o nosso convidado especial. facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta, o nosso WhatsApp também, que sempre tá aparecendo aqui na sua tela. Beleza? No comecinho desse bloco tem Plugados e Ligados. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Plugados e Ligados, e no quadro de hoje eu vou falar um pouco mais daquilo que eu já tinha começado a falar, que foi de youtubers e canais interessantes do YouTube. No caso eu tinha falado sobre os mais famosos do Brasil, mas desta vez eu vou falar sobre alguns canais interessantes, podem até não ser nem tão famosos, mas são interessantes, que têm conteúdo variado e bem interessantes para você poder pesquisar e gastar algum tempo aprendendo, realmente aprendendo com alguma coisa útil na internet. Estes canais também são do YouTube. O YouTube é realmente uma plataforma muito comum, que tem muito conteúdo, né? Ela realmente tem um conteúdo praticamente de 20 horas ao dia sendo colocado nela, né? De conteúdo novo. Então, vale a pena muito dar uma pesquisada boa no YouTube, que tem muita coisa boa também. Começando, em primeiro lugar, o primeiro canal que eu quero falar para vocês é de um canal de uma organização sem fins lucrativos chamado TED. TED significa Tecnologia, Entretenimento e Design. Começou sendo uma organização sem fins lucrativos, onde seriam comentadas e faladas várias palestras, várias pessoas que queriam contribuir para o mundo, para a sociedade, na sua área de pesquisa, na sua área de investigação e até mesmo nos seus achados particulares. Então você vai poder encontrar os temas mais variados dessas palestras. Existem até eventos mundiais acontecendo de TED em várias localidades, TED Brasil, TED Estados Unidos e até de cidades, né? TED São Paulo, TED Nova York, TED Paris e tudo mais, onde nesses locais são transmitidas palestras de pessoas dessas localidades, né? Que falam dos mais variados temas que possam ajudar a sociedade, desde escrever livros, novas descobertas científicas, ajudas de solidariedade e de sustentabilidade, melhorias de sustentabilidade no mundo e tudo mais. Muito interessante. Dá uma olhada nesse canal TED, tem vários outros subcanais que existem, muito legais, com muito conteúdo bom. Outra dica também é o próprio canal brasileiro chamado Tecmundo. Nesse canal Tecmundo, você vai ter muitas resenhas sobre materiais eletrônicos, você vai ter dicas de como usar materiais eletrônicos, melhores equipamentos e tudo mais, celulares, tablets e tudo mais. O Tecmundo é até parecido com outros sites de aglomeração de dados que existe, de informações sobre tecnologia, mas também que gera novas dicas, gera novos conteúdos e resenhas de equipamentos e tudo mais tecnológicos, à semelhança de outros internacionais como o Gizmodo, como o Engadget. É muito interessante vocês darem uma olhada no Tecmundo, que também tem então o canal deles no YouTube. O terceiro e última dica que eu dou para vocês é de realmente, esse é o canal menos conhecido que tem no YouTube, que se chama Continue Curioso. Na realidade, ele era para ser uma websérie documental que falava sobre o dia a dia do trabalho, o dia a dia da vida, as dificuldades e melhorias que você poderia ter no seu trabalho no dia a dia, o que você poderia melhorar na sua vida de trabalho. E ele foi expandindo tanto, cresceu tanto, que foi criado até um blog, começaram havendo palestras dos mesmos idealizadores do Continue Curioso, e hoje em dia até acontecem eventos em várias localidades, onde várias pessoas podem compartilhar, assim como no TED, né? Se pode compartilhar melhorias que tem tido no seu dia a dia de trabalho e na sua vida e tudo mais que acontece nesse universo, né, de trabalho, vamos dizer assim. Então, dá uma olhada nesses três, né, no TED, no Tecmundo e no Continue Curioso. São três canais que existem no YouTube, podem não ser às vezes tão conhecidos, mas são bem interessantes, com conteúdo que vai te ajudar a crescer um pouco mais na vida, tá? Espero que você tenha gostado dessas dicas. Nos vemos no próximo Plugados e Ligados. Até mais. Tchau, tchau. Beleza, Gabas? Aliás, esse Plugados e Ligados está lá no nosso Facebook, você pode conferir depois, tá bom? Compartilhar e assistir quantas vezes você quiser. Bom, aqui com a gente, Geraldo Rufino, já é o terceiro bloco. Eu queria, assim, pelo menos mais uns 3 programas com você. Mas como não é possível, a gente vai resumir aqui nesse terceiro bloco. A Mari tá doida aqui com a gente contando o tempo. A gente tem alguns minutos ainda para tratar de algumas questões. E eu queria tratar de uma questão que às vezes o pessoal fala assim, ai, me machuca, isso que é preconceito.
E tem uma parte da sua história, eu acho que uma palestra que eu ouvi você comentando lá com o pessoal, que você falou assim, preconceito, eu nem sabia o que era aquilo, eu nem ficava me preocupando em querer saber o que de fato era preconceito. Você sofreu preconceito? Como você encarou isso? Como foi? É que assim, jeito de pensar, você tem seus pensamentos, tudo parte do pensamento. E quando você ouve, você reflete, você cria pensamentos. Então, eu acho que é muito legal o jovem tomar muito cuidado com o que ele está ouvindo, com o que estão tentando pôr na cabeça dele. Que isso para mim é um fantasma. Olha, o preconceito está na cabeça de cada um. Eu tinha um emprego, falavam para mim que meus patrões eram racistas e que não podia entrar na sala deles. Eu não tinha muita noção do que era aquilo. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 13, meu primeiro emprego em CNPJ de outro, ou seja, primeira carteira registrada. E eu entrei lá e eu continuava entrando. A mulher falou, olha, eles têm preconceito, Geraldinho, você precisa entender isso. Eu, como assim? O cara que não sabe o que é racismo, não sabe o que tem preconceito. Eu continuei entrando, eles olhavam para mim, me davam o serviço e eu saía. Ela falou, amor, você vai ter que voltar para a escola. E eu voltei para a escola. Rapidinho eu entendi o que era, o que significava a palavra, quem criaram essa palavra. Falei, mas tá bom, mas eu continuei entendendo que aquilo não podia ser um problema. Eu continuei entrando e eu continuei entendendo o seguinte, por que preconceito? Por que as pessoas acham que uma são diferentes da outra? Por que ele teria esse problema comigo? Eu cuido das coisas dele, eu faço direitinho, ele me pede, tem uma troca, ele me paga, eu faço. Por que teria problema pessoa a pessoa? Nós não somos iguais, qual é o problema? Ele é o patrão, eu presto serviço para ele. E assim eu encarei. E a primeira mudança, isso é de uma empresa grande, era do grupo Play Center. A primeira oportunidade que eu tive de ser transferido, quando o parque mudou para Marginal, o Play Center não tem mais, né, mas era um parque super conhecido. E lá tinha um departamento muito importante, onde se gerava os passaportes. E só ia gente de confiança indicada. Os tais caras que são estrangeiros, uma religião diferente da nossa, esses caras me indicaram para o departamento. Como assim? E o preconceito? E o racismo? Onde fica? Cara, isso é coisa que põe na cabeça das pessoas. Isso não existe. Eu nunca deixei que isso fosse maior que eu. As pessoas são grandes, o jovem então é maior ainda, porque ele tem todo o tempo do mundo. Cara, não deixa que ninguém ponha esse lixo na sua cabeça. Não existe isso. Você é aquilo que você acredita. E ponto. Eu acreditava que eu era igual a todos e que eu poderia ser maior. E eu continuei acreditando nisso e é o que eu acredito até hoje. Hoje eu parei, esses dias, um tempo atrás, eu parei no casamento do Arthur. O Arthur foi casar, nós somos numa igreja do nível diferenciado, já de um outro nível. Nós paramos em frente à igreja com um carro diferenciado e o cidadão perguntou se eu ia descer ou se eu fui levar a família. Eu pensei, cara, você não leva mal, mas se você deixar eu vou no casamento do meu filho. O cara ficou todo constrangido e tentou corrigir, disse que eu tinha uma vaga especial lá só para o meu carro na igreja e tal. Eu falei, obrigado, que privilégio e tal. Fui lá e parei, na volta, eu gosto das pessoas, eu gosto de agradar as pessoas. E como o negócio dele é aquele, eu quis agradar ele na hora de ir embora, dando uma caixinha para ele. Ele achou que era uma pegadinha, que eu jamais faria aquilo. Cara, preconceito está na cabeça de cada um. Se eu tivesse a preocupação do que ele falou, agora eu é que ia ser preconceituoso, achando que ele me ofendeu, que ele fez não sei o que lá, tem que achar nada. Se você só fizer a positividade, se você só pensar na parte boa e você não ficar julgando as pessoas, você não vai deixar que o julgamento do outro também entra na sua cabeça. O cara pode me chamar do que for, é ele que está falando, não é problema meu. O cara é famoso, é artista, é de rede importante e ele fica incomodado porque alguém fez uma piadinha com ele na rede social. Cara, para! Pensamento pequeno, você está preocupado com aquilo, foi o outro que falou. Se alguém faz, quando você vem para a mídia, acontece uma coisa, se alguém entrar lá e fazer um comentário racista com você, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou ajudar o cara que ele está com problema. Problema do outro. A nossa vida ela é muito curta, né?
para ser muito pequena. Eu gosto desse trocadilho, porque de fato a gente vive o quê? 70 anos, 75 nessa nossa geração. E uma vez só, né? Exatamente. Então, por que ter uma vida pequena, uma vida insignificante, uma vida de preocupações, né? Quando eu falo de ajudar pessoas, de cuidar de pessoas, você precisa cuidar de pessoas. Você não pode começar a discriminar quem é pessoa A, pessoa B. Pessoas. Naquele nível de pessoas, naquele grupo de pessoas, tem um que acha que alguém pôs na cabeça dele lá atrás que tinha diferença de cor, de religião, de raça. E ele, sem querer, sem saber o que está fazendo, ele multiplica aquilo que ele ouviu lá atrás. Mas às vezes ele não sabe nem o que ele está falando. Agora, se você for tão pequeno que não conseguir nem avaliar que ele provavelmente não sabe o que está falando e entrar nessa onda, isso não tem fim. Então, até hoje eles estão falando de racismo, de discriminação racial, de negro, de branco. Cara, nós estamos no século XXI, isso é coisa do século passado. Hoje, mas o negro é discriminado. Como assim o negro é discriminado? É uma negra que é dona do mundo, vocês acordam. Vocês têm dúvida que a Michelle manda no Obama? E o povo ainda estão falando da época que se amarrava a cara com corrente. Cara, é outra era. Para de ficar arrastando isso. Então, eu sou contra qualquer tipo de diferença que as pessoas possam fazer entre elas. Não tem negócio de massa cinzenta. Aquele emblema da caveira parece ser horrível, mas é ali que se percebe que as pessoas são iguais. E a massa cinzenta que está lá dentro é idêntica, cada um abastece a sua de acordo com a sua fé, com a sua religião, com a sua boa vontade, com as suas convicções. Nós somos iguais, definitivamente iguais. Agora sim, você julgar o cara que pôs um defeito em você, você está tão errado quanto o cara que julgou você. Olha aí, tá certo. Geraldo Rufino aqui no Conexão Jovem. Para você que... Quem que é Geraldo Rufino? Tô no terceiro bloco. Como assim? Ó, seguinte, o Catador de Sonhos. Dá uma procurada nesse material aqui, que você vai entender quem é Geraldo Rufino, de onde ele veio, o Catador de Sonhos. A gente já comentou sobre isso aqui. O Geraldo, desde pequeno, já começou a empreender. Trabalhou no lixão aqui de São Paulo. Foi aqui em São Paulo mesmo, Paulo. Né? E teve ali no lixão várias oportunidades. Ele começou um negócio ali no lixão mesmo. Hoje tem uma empresa que fatura bastante mesmo, milhões, porém com muito esforço e compartilhando alegria, compartilhando determinação, compartilhando isso comigo aqui, compartilhando isso com você aí de casa também, que está acompanhando esse nosso bate-papo. A gente tem pouco tempo ainda nesse bloco, mas eu queria que você deixasse... É sempre bom lembrar, né, que essa empresa hoje já é tocada por jovens. Ah, legal. São seus filhos, que são CEOs da empresa, né? O Arthur, né? Toca, não é que eles me ajudam, não. Eu os ajudo. Eles tocam os negócios. Você só quer o beijinho deles, né? É, só beijinho. Essa coisa, papai continua, o papai é igual. Mas você tem, assim, quanto jovem pode? Claro. Então, eles tocam os negócios e nessa faixa etária. Todo jovem pode. Ele precisa só acreditar nele. O que eu acredito no jovem, na capacidade, a criatividade, esse gás, esse monte de informação que eles conseguem armazenar. Cara, isso é fantástico. Jovem é tudo. Muito bem. Tá certo. Olha, sempre tem um espacinho aqui para um amigo nosso também, que é o pastor Marcelo Rezende. E ele traz sempre aquela contribuição aqui com Conexão para fechar o nosso bloco com chave de ouro. Fala, pastor. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, não é? Que vocês estejam motivados, inspirados, ainda mais depois de ouvir uma história assim tão bonita, tão emocionante como essa do Rufino, que nós ouvimos e tivemos o privilégio de conhecer aqui no nosso programa. Existem pessoas que têm essa capacidade de se levantarem acima das suas limitações, acima das possibilidades lógicas de realizarem alguma coisa, e contra tudo e contra todos elas conseguem encontrar o seu espaço, fazer história e deixar uma marca bonita na vida e no coração daqueles que conhecem aquilo que elas são e aquilo que elas fazem. O Rufino é uma pessoa dessas. E eu tenho certeza que você que está me vendo aí pode também se tornar uma pessoa assim. Eu estava aqui me preparando para poder gravar esse vídeo para vocês, e agora quando eu comecei a falar, nesse exato momento que apertei aqui esse botãozinho, me veio aqui à mente uma história da Bíblia que eu acredito que ela fala muito para a gente dentro desse contexto aqui. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de 2 discípulos de Jesus que estavam voltando de Jerusalém para Emaús, uma cidade próxima de Jerusalém, no dia do domingo da ressurreição. Eles estavam completamente arrasados
por terem testemunhado a morte de Jesus. E eles vão conversando pelo caminho sobre todas as frustrações que eles estavam alimentando no coração. Quando Jesus se une a eles, o Cristo ressurreto se une a eles na estrada. E vai conversando com eles. Mas eles não conseguem enxergar nada além da cruz e da sepultura. Porque a mente deles, o coração deles, estavam tomados de todas as lógicas do fracasso, da derrota, do término, de toda aquela tristeza que eles estavam carregando no coração. E isso acontece com muita gente. Não são as circunstâncias da vida, não são os problemas sociais que a gente enfrenta, não são as declarações das pessoas próximas a nós que têm a capacidade de nos prender, de nos amarrar, de impedir com que cada pessoa viva o seu sonho ou realize algo importante. Tudo depende de você mesmo. Não são as circunstâncias e muito menos as forças malignas que têm o poder de decretar o meu fim, de colocar um ponto final na minha existência, de colocar um basta na realização dos meus sonhos. A Bíblia toda está cheia de histórias de pessoas que eram incapazes do ponto de vista humano, que não tinham a mínima condição de realizar o que elas fizeram, mas elas foram além, fizeram mais, porque elas acreditavam no sonho e acreditavam em Deus. O importante não é só você ter fé em você mesmo. A fé que você tem em você mesmo, ela conduz você até um certo limite, porque nós somos humanos e nós somos limitados. Mas a fé que nós temos em Deus, ela abre as portas, melhor dizendo, para coisas sobrenaturais, para você fazer mais do que você sonha, para você fazer mais do que você imagina. A Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor correm, voam, alcançam voos incríveis e fazem coisas fantásticas. Leia lá Isaías capítulo 40, é uma dica para vocês aqui, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tá aí, Marcelo Rezende, você pode acompanhar depois lá no nosso Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, para você compartilhar e assistir quantas vezes você quiser, beleza? Geraldo, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para a galera que está acompanhando a gente, que é aquele jovem que ele não entendeu ainda o que é resiliência na vida, né? Ele acha que realmente ele não nasceu com as oportunidades, ele nasceu numa família pobre, ele sofre preconceitos por a sua raça, pela sua condição social, enfim. E ele está resolvendo jogar a toalha. Ele, de fato, está entendendo que os outros acreditam nele, mas está faltando aquilo que a gente comentou. Está faltando ele acreditar nele, né? E aí, que mensagem você deixa para a galera? Jovem, olha, a força está em você. Você pode tudo. E quando você tem fé, você pode dobrado. Já está em você. Ninguém é melhor que ninguém. Nós somos iguais, a nossa capacidade é igual, a nossa massa cinzenta é igual. Os poderes vêm e desabam em nós igualmente. Cada um tem livre-arbítrio e faz o que for melhor, faz o seu melhor. Você pode. Eu sempre consegui. E eu nunca vi dificuldade nisso, porque eu acreditava. Eu acredito. E você é brasileiro. Brasileiro tem um quê a mais. Brasileiro tem um gás a mais, tem um sorriso a mais, tem uma energia potencializada. Acredite em você. Você vai conseguir. É possível para mim, é possível para todos. Aliás, você consegue, você pode e você merece. Mas só precisa de um detalhezinho, uma pitadinha. Você só precisa acreditar, porque isso está dentro de você. Fé, cara. Ah, tá aí, Geraldo. Você errou na vida? Muito. E aprendeu com eles? Todos. Nem todos. Porque assim, a gente comete erros e eu sempre procurei olhar o lado positivo. Então, quando você olha só o lado positivo, aquilo acaba servindo de aprendizado. É que às vezes você é vaidoso. E aí você vacila e você repete os mesmos erros. Agora, rapidinho, medo você sentiu, você errou, você teve momentos que eu entendo que você, mesmo sendo feliz, você ficou triste, se machucou na vida, ou seja, ser feliz não significa não ter momentos de tristeza. Olha, pedra no caminho faz parte do trajeto. A diferença é o que você vai fazer com ela. As minhas servem de degrau, tá? Já entendi isso e vou levar isso para minha vida também. Muito legal, muito bem. Agora, a resiliência tem muito a ver com a fé, né? Você não pode parar de acreditar. Exatamente. Aliás, a fé em coisas que talvez você nem vê, não está aqui para você. Esse é o ponto pegar. forte da fé. Você não percebe, mas ela está e ela tem poder para tirar tudo que você tem e está tudo dentro de você. Com a fé, você consegue expor isso
e fazer o bem para você e para mais alguém. Muito bem. A gente conversou aqui com o Geraldo Rufino, essa pessoa simpaticíssima. Obrigada pelo privilégio de conhecê-lo aqui pessoalmente, pela recepção que você teve com a nossa equipe. Que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa Amém. especial, que realmente compartilha alegria, compartilha determinação. Que a sua empresa prospere, seus filhos também, sua família, sucesso para todos eles. Deus abençoe a nós. Amém. Obrigado, Bia. Você que está em casa também, obrigada pela sua participação. A gente volta no próximo Conexão. Até lá.